Existe um teste muito simples para descobrir quando um ator deixa de ser só um bom intérprete e se transforma em uma presença inesquecível. Imagina aí um grande filme, que agora tira aquele ator da história. O roteiro continua existindo, os cenários permanecem os mesmos, os diálogos continuam sendo escritos exatamente do mesmo jeito, mas alguma coisa desaparece. É assim, mais ou menos que nem visitar uma casa completamente mobiliada e perceber que apesar de tudo estar mais ou menos no lugar, ela perdeu completamente a alma. Agora faz esse mesmo exercício com Sônia Braga. Tira a Sônia Braga de Gabriela, tira a Sônia Braga de Dancing Days, tira de Tieta, de Aquários, de Bacurau. Os filmes e as novelas continuam existindo, mas ninguém consegue imaginar da mesma forma. E isso acontece porque existem artistas que interpretam personagens, existem aqueles, muito mais raros, diga-se de passagem, que transformam completamente o espaço ao redor deles. Eles mudam a temperatura da cena, eles mudam o ritmo da montagem, eles alternam completamente a maneira como a câmera passa a olhar aquela história. Sônia Braga pertence a esse grupo, talvez seja exatamente por isso que a carreira dela continue despertando tanta admiração depois de mais de 6 décadas. Hollywood bem que tentou transformar essa mulher numa estrela internacional, mas o curioso é que ela chegou lá já sabendo que era uma atriz. Existe uma diferença abissal entre essas duas coisas. Fala, galera do bem, e é isso. Quando a gente olha para uma carreira tão longa quanto a da Sônia Braga, é tentador aí a gente imaginar que tudo rolou de uma forma bem natural, Como se existisse assim uma linha reta ligando uma adolescente da televisão brasileira ao palco do Oscar. Mas carreiras, elas não são linhas retas, elas são estradas cheias de desvios. E talvez o primeiro grande acerto da Sônia Braga tenha acontecido muito antes de qualquer prêmio ou mesmo do reconhecimento internacional. Ela começou observando. No início dos anos 1960, a televisão brasileira ainda aprendia a ser televisão. Os estúdios eram completamente improvisados, os recursos eram limitados, os erros aconteciam ali ao vivo, à frente das câmeras, num ambiente que obrigava todo mundo a aprender rapidinho. E foi ali que uma guria de 14 anos começou a entender que uma câmera não registra só movimento, ela registra intenção. Primeiro vieram os programas infantis da TV Tupi, depois os programas de variedades, e aí tudo acontecia muito depressa, não tinha tempo para vaidade. Quem sobrevivia naquele ambiente aprendia uma lição bem valiosa. Improvisar não significa fazer qualquer coisa, significa encontrar soluções quando está tudo acontecendo ali na mesma hora. Essa escola vai acompanhar a Sônia Braga pelo resto da vida dela. Logo depois veio o teatro, e não era qualquer teatro. Ela entrou pro elenco de Ré, justamente quando o musical sacudia comportamentos assim no mundo inteiro. Ali a câmera desaparecia e quem mandava era a plateia. A energia precisava atravessar o palco inteiro através da voz, do corpo, do ritmo. Tudo era muito diferente da televisão. E talvez tenha sido exatamente essa convivência de linguagens assim tão diferentes que ajudou a Sônia Braga a desenvolver uma característica raríssima. Ela nunca atuava da mesma maneira em meios de comunicação diferentes, porque ela entendia que cada linguagem tinha suas próprias regras. Daí, um pouco mais tarde, uma outra escola entraria na formação dela, o cinema. Só que não era o cinema confortável, sim um cinema que estava reinventando a maneira de contar histórias no Brasil. A gente está falando de O Bandido da Luz Vermelha, dirigido pelo Rogério Sganzerla, que foi o primeiro trabalho, e a Sônia entrou em contato com um grupo de realizadores que acreditava que o cinema podia ser inquieto, provocador e completamente livre. E nenhum ator passa ileso por uma experiência dessas, porque todo diretor deixa alguma marca, todo fotógrafo ensina uma maneira diferente de olhar, todo montador revela um ritmo novo, e aí, sem perceber, ela estava construindo um repertório muito maior do que ela mesma imaginava. Enquanto isso, a televisão também ensinava uma outra lição, a de que nem tudo depende de talento. E aí, numa das primeiras novelas que ela fez, a produção foi interrompida pela falência da emissora. Imagina isso aí, o impacto disso aí na carreira de uma atriz que ainda estava iniciando os primeiros passos. Hoje a gente chama isso de frustração, mas dentro de um set, o nome disso é outra coisa, é completamente diferente. Isso se chama experiência. Como o cinema e a televisão também são feitos de projetos que nunca chegam ao fim, aprender isso cedo costuma tornar um artista muito mais resistente. Quando chegou na Globo, a Sônia já não era mais uma jovem promissora, era uma profissional. Aí novelas como Irmãos Coragem, principalmente Selva de Pedra, fizeram o rosto dela entrar definitivamente na casa dos brasileiros. Só que rolava uma diferença importante entre ser conhecida e ser inesquecível. E essa transformação aconteceria em 1975. Vou dizer uma coisa para vocês, poucas personagens da literatura brasileira despertavam tanta expectativa quanto Gabriela. Milhões de leitores já tinham imaginado aquele sorriso, aquela liberdade, aquela maneira muito particular de enxergar o
o mundo, e por causa disso, escolher a atriz certa era quase tão importante quanto adaptar o romance. E existe um bastidor curioso aí dessa produção que conta que quando o Jorge Amado viu a Sônia Braga caracterizada como Gabriela, ele ficou assim, estupefato mesmo, sabe? Porque era como se a personagem tivesse simplesmente atravessado as páginas do livro para ocupar um set de filmagem. Para um escritor tão identificado com as próprias criações, como era o caso do Jorge Amado, esse reconhecimento tinha um peso assim gigantesco. Mas o sucesso de Gabriela não rolou só porque a Sônia era bonita, porque ela era carismática, até porque a televisão brasileira já tinha conhecido muitas outras atrizes igualmente bonitas. O que ela trouxe foi outra coisa, ela trouxe naturalidade. E se você reparar nas cenas, você vai perceber que ela nunca parece preocupada em convencer o público, ela só existe. Simplesmente isso. É um tipo de interpretação que envelhece muito bem justamente porque não depende de exageros. E existe um outro detalhe aí também que é fascinante. Ao lado dela, nesse filme Gabriela, estava ninguém menos que Marcello Mastroianni, um dos maiores nomes da história do cinema europeu. Seria meio que pretensioso a gente dizer que a Sônia Braga aprendeu a atuar observando Mastroianni, até porque ela já era uma atriz consistente. Mas é impossível a gente ignorar o privilégio de dividir um set com alguém que transformou a contenção em assinatura artística. Grandes atores ensinam até quando estão em silêncio, e a Sônia Braga, ela observava muito mais do que ela falava, muito mais do que ela demonstrava. E foi talvez essa curiosidade permanente que permitiu que a atuação dela continuasse evoluindo durante décadas, porque bons atores, eles estudam personagens, mas grandes atores estudam pessoas. E foi uma coisa extraordinária. O Brasil inteiro passou a conhecer Sônia Braga, mas Sônia Braga ainda estava aprendendo a conhecer o cinema. Essa diferença é muito importante, porque muitos artistas, quando eles alcançam um grande sucesso, eles passam a repetir exatamente aquilo que o público espera deles. É até meio que compreensível, funciona, dá audiência, dá dinheiro, só que também aprisiona. E a Sônia fez o movimento oposto. Ela aceitou o sucesso de Gabriela, só que ela nunca permitiu que a personagem definisse quem ela seria dali pra frente. E essa decisão mudaria completamente a carreira dela. E poucos anos depois, o Brasil conhecia uma outra mulher, assim, impossível de esquecer. Júlia Matos. Quando a gente fala de Dancing Days, quase sempre lembra daquelas discotecas, das meias de lurex, daquela trilha sonora, da explosão de cultura disco, tudo aquilo. Só que existe uma história muito curiosa aí que ajuda a medir o tamanho daquele fenômeno. As lojas daquela época, elas não conseguiam atender aquela procura pelas roupas que eram usadas pela personagem. Os salões recebiam mulheres assim, desesperadas, carregando foto das novelas. As vitrines mudavam de acordo com o figurino da Júlia. E tudo isso aconteceu numa época assim, muito anterior à questão das redes sociais, né, dos influenciadores digitais e tal. Naquele momento, bastava a personagem aparecer na televisão para alterar o comportamento de um país inteiro. Isso é muito poderoso, galera. A gente não tinha noção, sabe? E ainda existe uma outra maneira da gente olhar para Dancing Days. Esquece a moda por alguns instantes aí e observa a Sônia Braga tentando prestar atenção em como ela entra em cena. Ela nunca parece procurar a câmera e também nunca parece fugir dela, ela simplesmente ocupa o espaço. E quem já trabalhou em televisão conhece aquele ambiente cheio de marcas no chão, de refletor, posição de câmera, limitação de cenário. Alguns atores, eles passam boa parte da gravação tentando não errar essas marcas, mas outros chegam a um ponto em que elas deixam de existir e o espaço passa a fazer parte do corpo deles. É exatamente essa sensação que a Sônia Braga transmite. Ela não parece que ela está decorando movimentos, ela parece que ela mora dentro daquele enquadramento. Existe uma sequência na novela onde a Júlia Matos entra na discoteca assim, cercada de música, de gente dançando, luzes coloridas e tal, dezenas de figurantes, uma cena bem bacana. Em tese, qualquer espectador olharia para qualquer lugar da tela, mas quase todo mundo olha para ela. E isso não acontece porque o diretor mandou, nem porque a fotografia favorece a atriz. Acontece porque a Sônia Braga domina uma das ferramentas mais difíceis do cinema, que é a presença. É uma palavrinha pequena, mas talvez seja a qualidade mais rara de toda a atuação. Presença não significa falar mais alto, nem fazer gestos maiores, muito pelo contrário. Significa exatamente fazer com que a câmera tenha vontade de permanecer ali. Existe uma expressão muito usada por montadores que diz o seguinte: alguns atores pedem o corte enquanto outros seguram o plano. Quando o ator ele pede o corte, a edição sente necessidade de mudar rapidinho de imagem. E quando ele segura o plano, acontece exatamente o contrário. E a cena continua interessante mesmo sem grandes movimentos, mesmo sem diálogo, mesmo sem música. Sônia Braga pertence claramente a esse segundo grupo. Ela sustenta o silêncio, ela sustenta o olhar, ela sustenta o tempo. E isso muda completamente a maneira como o filme acontece, como um diretor filma, porque quando um ator consegue sustentar um plano longo, o cinema ganha outra respiração e o espectador deixa de consumir imagens e passa a observar essas imagens.
Talvez tenha sido justamente nesse momento que Hollywood começou a prestar atenção naquela atriz brasileira. Só que Hollywood tinha um velho hábito, e talvez até ainda tenha, que é o de gostar de simplificar pessoas, principalmente os estrangeiros. Ao longo de décadas, a indústria criou um catálogo quase automático de personagens latino-americanos. Era a mulher sensual, o homem impulsivo, o revolucionário, o traficante, o imigrante, enfim. Era confortável trabalhar assim porque as caixinhas facilitavam a vida dos estúdios. O problema é que Sônia Braga nunca coube em nenhuma dessas caixinhas, entendeu? Ela, quando desembarcou lá nos Estados Unidos, ela não era uma promessa, ela era uma atriz madura que já tinha enfrentado televisão diária, teatro, cinema de autor e uma carrada de produções populares com papéis completamente diferentes uns dos outros. Ela conhecia o sucesso, ela conhecia a pressão, ela conhecia o fracasso e talvez por isso ela tenha chegado a Hollywood sem aquela ansiedade que tantos artistas carregam. Ela não precisava provar que era boa, ela só precisava continuar trabalhando como sempre trabalhou. E existe um outro bastidor aí bem interessante, que é no Beijo da Mulher-Aranha, um projeto que enfrentou anos de muita dificuldade para conseguir financiamento, além de mudanças de produção, de negociações internacionais. Era um daqueles filmes que quase que não acontece. Só que quando finalmente saiu do papel, reuniu um time de profissionais vindo de escolas assim completamente diferentes. Na frente das câmeras estavam William Hurt, Raul Julia e Sônia Braga. E atrás delas, um diretor que conhecia profundamente tanto o cinema latino-americano quanto a indústria internacional, que era o Hector Babenco. E foi justamente essa mistura aí que faz o filme continuar tão moderno, e até hoje. Cada ator ele chega com uma abordagem diferente. O William Hurt ele mergulhou profundamente na psicologia do personagem. O Raul Julia ele trabalhou com uma energia intensa, sabe, quase teatral. E a Sônia Braga faz algo muito curioso. Ela nunca parece disputar espaço com ninguém, porque ela entende que o silêncio também ocupa a tela. Aliás, talvez seja essa palavra que define toda a carreira dela: confiança. Confiança de que um olhar basta, confiança de que, sabe, um pequeno gesto pode valer mais do que um grande discurso e principalmente de que o espectador é inteligente o suficiente para completar aquilo que ela escolheu não explicar. É uma atuação que convida, sabe, e nunca obriga. E talvez seja exatamente por isso que ela continua tão poderosa. Hollywood percebeu isso bem rapidinho. Ela não precisava levantar a voz para comandar uma cena. Não precisava disputar a atenção e nem transformar cada personagem do espetáculo. Ela fazia alguma coisa muito mais difícil. Ela criava a sensação de que aquela personagem existia muito antes do filme começar e continuaria existindo depois que os créditos terminassem. É uma qualidade que não aparece nas escolas de atuação porque nasce da pura observação da vida mesmo. E talvez seja justamente por isso que diretores tão diferentes passaram a procurar por ela, não porque precisasse de uma atriz brasileira, uma atriz latina, mas porque eles precisavam de Sônia Braga. Essa diferença muda tudo. E aí, ao longo dos anos seguintes, ela trabalhou com diretores que tinham estilos completamente diferentes. Cada um filmava de uma maneira, organizava o set de uma forma diferente, tinha um ritmo próprio. Muitos atores acabavam levando um tempo para se adaptar a essas mudanças, mas a Sônia parecia fazer exatamente o contrário. Ela se adaptava ao filme, mas ela jamais perdia a própria identidade. Esse aí é o maior sinal de maturidade artística, porque grandes atores eles não repetem personagens, eles repetem princípios. E o princípio da Sônia Braga sempre pareceu ser o mesmo: escutar antes de falar, observar antes de agir e confiar antes de demonstrar. Foi assim que ela atravessou produções tão diferentes quanto Rebelião e Milagre, que foi dirigido pelo Robert Redford, Rookie, ao lado do Clint Eastwood, enfim. E em nenhum momento ela parece uma atriz tentando se encaixar em Hollywood, ela parece uma artista tentando levar a experiência que ela tinha para uma nova indústria. Existe uma enorme diferença entre essas duas posturas. A primeira busca aprovação, enquanto a segunda oferece colaboração. E Hollywood percebe quando encontra alguém assim, porque a indústria americana, ela pode fabricar celebridades, fabrica sim, mas ela não consegue fabricar história. Essa precisa chegar pronta, e a Sônia Braga chegou. Talvez o reconhecimento mais elegante não tenha vindo de um prêmio ou de uma manchete, mas sim de uma mudança silenciosa. Os papéis deixaram de ser escritos por uma atriz latina e passaram a ser pensados diretamente para Sônia Braga. É quando a carreira muda de patamar. O artista ele deixa de disputar espaço e passa a ser parte da equação. Existe uma outra armadilha que derrubou carreiras muito maiores do que Hollywood, que é o tempo. Para muitos intérpretes, ele é um inimigo, principalmente para as mulheres. E durante décadas, a indústria vendeu exatamente isso. A ideia cruel de que o auge de uma atriz coincidia com a juventude dela e que depois disso só iam restar mesmo papéis sem profundidade ou simplesmente a geladeira mesmo, desaparecimento total. Sônia Braga fez exatamente o contrário e transformou o tempo num aliado. Enquanto tantas estrelas aí tentavam preservar a imagem que elas tinham aos 30 anos, a Sônia Braga parecia interessada em outra coisa, continuar crescendo.
É impossível assistir a Aquários, por exemplo, sem a gente perceber isso. A Clara, né, o personagem da Sônia, ela não foi construída em cima de juventude nem de nostalgia. Ela foi construída em cima de experiência. E logo nas primeiras cenas a gente percebe que aquela mulher, ela conhece cada canto do apartamento onde ela vive. Ela conhece a vista da janela, ela conhece os móveis, os discos, a própria história. E tudo isso aparece antes mesmo que ela explique qualquer coisa. Uma interpretação assim que confia profundamente na inteligência do espectador. Quando Kleber Mendonça Filho apresentou Aquários no Festival de Cannes, o elenco chamou a atenção do mundo inteiro porque subiu o tapete vermelho carregando cartazes, né, sobre a crise política brasileira daquela época, não sei quem lembra disso. Independente da posição de cada pessoa sobre aquele momento ali, existe um fato inegável. Sônia Braga, ela entendia perfeitamente que a presença dela ali ultrapassava o filme. Ela representava uma cinematografia, ela representava uma geração de artistas e representava um cinema brasileiro que continuava disposto a dialogar com o mundo. E poucos atores conseguem carregar esse peso com tanta naturalidade. E isso explica por que a Clara se transformou numa personagem tão poderosa. Ela simplesmente não parece interpretar a resistência, ela parece conhecer profundamente o peso de resistir. E essa maturidade ainda alcançaria um outro nível. Em Bacurau, ela quase não aparece como uma protagonista tradicional, e talvez seja justamente esse o segredo. A Domingas é uma personagem cheia de contradições, sabe? Áspera, impaciente, às vezes até difícil de gostar, mas absolutamente humana. E aí, quando Kleber Mendonça Filho, novamente ele, e o Juliano Dornelles começaram a desenvolver esse projeto, eles queriam que aquela comunidade ali parecesse existir muito antes do primeiro ação, sabe? Cada morador ali precisava transmitir a sensação de que carregava décadas de histórias, amizades, conflitos, memórias. Era um desafio enorme, porque isso não se constrói com maquiagem, com figurino, e muito menos com diálogo, se constrói com comportamento. E foi aí que a Sônia Braga realizou uma das interpretações assim, mais sofisticadas de toda a carreira dela. Se você reparar na maneira como a Domingas caminha pela cidade, ela não observa Bacurau, ela pertence a Bacurau. E existe uma diferença enorme nisso aí, porque o turista olha, mas o morador ele atravessa a rua sem pensar. O turista repara nas casas, sabe? Enquanto o morador ele sabe muito bem quem mora em cada uma daquelas casas. Tudo isso aparece na atuação sem que uma única palavra precise explicar. É um tipo de construção que poucos atores conseguem alcançar. Rola uma cena que sempre me impressiona bastante. A Domingas está em silêncio, sem nenhum grande discurso, nem explosão emocional, nada mesmo. Só que aí rola uma tensão enorme porque a Sônia entende uma coisa fundamental sobre o cinema. O espectador ele não precisa assistir só o que o personagem faz, ele também observa aquilo que o personagem tenta esconder. E essa, galera, talvez seja a maior especialidade da Sônia Braga. Ela nunca entrega tudo, sempre existe ali uma camada invisível, um pensamento que permanece dentro dela, ou até uma emoção que escapa só por um olhar. É justamente essa economia que deixa as personagens tão vivas. Pouco tempo depois, a Sônia voltaria a surpreender o público internacional em A Primeira Profecia. Nessa altura aí, ela já não precisava provar mais nada para ninguém. Mas mesmo assim, ela aceitou participar de um gênero completamente diferente daquele pelo qual o nome dela costuma ser associado: o terror psicológico. O mais curioso aí é quando a gente percebe que ela não alterou a essência dela para entrar naquele universo. Enquanto muitos filmes de terror apostam em sustos, em gritos, em movimentos bruscos de câmera e tal, a Sônia faz exatamente o contrário. Ela reduz, ela diminui, ela contém. A personagem provoca inquietação porque ela transmite uma serenidade desconfortável, como se ela soubesse alguma coisa que os outros ainda não descobriram. É uma atuação construída muito mais em cima do silêncio do que das palavras, o que exige uma coragem enorme, já que o silêncio é sempre um risco. Quando funciona, prende completamente o espectador. Quando não funciona, revela todas as fragilidades do ator. A Sônia nunca parece ter medo desse risco. Ao contrário, ela confia que a câmera vai encontrar aquilo que ela escolhe não dizer. E essa confiança atravessa a carreira dela inteira, desde os estúdios improvisados lá da TV Tupi até as grandes produções internacionais. Mudaram as câmeras, mudaram as lentes, mudou a tecnologia, mudaram os diretores, mudaram as plataformas, mas o que nunca mudou foi a maneira como a Sônia Braga entende aquele espaço na frente dela. Ao longo de mais de 6 décadas, ela nunca pareceu interessada em disputar quem era a atriz mais bonita, nem a mais famosa, nem a mais premiada. Ela estava interessada em outra coisa, em continuar aprendendo. E talvez seja essa curiosidade permanente que explica essa longevidade toda. Existe uma frase muito conhecida do cineasta japonês Akira Kurosawa que dizia
que ele ainda estava aprendendo cinema quando já tinha mais de 80 anos. Os grandes artistas, eles costumam pensar exatamente assim. Eles nunca chegam no destino final, eles continuam sempre caminhando. A Sônia Braga transmite exatamente essa impressão. Ela nunca se acomodou dentro do próprio sucesso. Cada personagem parece uma nova investigação, uma nova pergunta, uma nova tentativa de entender o ser humano. E talvez seja por isso que Hollywood jamais conseguiu domesticar essa mulher. Como a indústria americana sempre gostou de encaixotar pessoas em categorias, né, a estrela latina, a musa exótica, a mulher sedutora, a Sônia Braga recusou todas elas. Ela preferiu uma categoria muito mais difícil, a de atriz. Existe uma enorme diferença, porque a estrela ela pode iluminar uma época, mas uma atriz ela ilumina assim, gerações inteiras. Quando a gente começou esse vídeo, eu propus um exercício, né, que era imaginar os grandes trabalhos da Sônia Braga sem ela. Agora eu te proponho outro. Pensa em todas as transformações que o cinema viveu desde a década de 1960, né, o preto e branco, que deu lugar à cor, a película que deu lugar ao digital, os cinemas que dividiram espaço com o streaming, as novelas que mudaram, a televisão que mudou, o público que mudou, o mundo mudou. E a Sônia Braga continua ali. Não porque ela resistiu às mudanças, mas exatamente porque ela mudou junto com elas, sem perder a essência. Esse é o maior ensinamento da carreira dela. Grandes artistas, eles não sobrevivem porque repetem a mesma fórmula. Eles sobrevivem porque eles continuam curiosos, inquietos, disponíveis para aprender. Hollywood nunca conseguiu domar Sônia Braga porque nunca encontrou uma atriz tentando ser outra pessoa. Encontrou alguém que já sabia exatamente quem era. E isso é a forma mais rara de liberdade que um artista pode alcançar. Vou te fazer uma provocação aí. Da próxima vez que você assistir a um filme da Sônia Braga, faz um favor para si mesmo. Em vez de acompanhar só a história, observa o tempo. Percebe quanto tempo a câmera fica no rosto dela. Repara como ela escuta antes de responder, como é que ela ocupa o silêncio e como é que ela transforma um simples olhar numa narrativa completa. Talvez nesse instante você descubra que o verdadeiro talento da Sônia Braga nunca foi só interpretar grandes personagens, foi ensinar diretores, fotógrafos, montadores e também a nós, né, espectadores, que às vezes o momento mais poderoso de um filme acontece justamente quando parece que não está acontecendo nada. Se esse vídeo fez você olhar para Sônia Braga de um jeito diferente, compartilhe aí com quem também ama cinema. E agora eu quero saber, qual foi o personagem dela que mais marcou a tua vida e por quê? Escreve aqui nos comentários porque eu vou ler todos e vou responder todos eles com toda certeza. E a gente se vê no próximo set.